Boa noite, meus irmãos, graça e a paz. O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? O que você tem feito com o que Deus colocou nas suas mãos? Eu tive a grata surpresa de assistir um filme esse ano ainda, indicado por Salomão. É um clássico do cinema mundial que infelizmente eu não conhecia, né? Desculpe minha ignorância, Salomão, mas um filme belíssimo, de 1945, 46, eu acho, né? Então, foi uma grata surpresa ao assistir o filme chamado A Felicidade Não Se Compra. Indicadíssimo para a família assistir. Uma pena que não é dublado e eu consegui colorido, né? Mas o filme é preto e branco. Então, o filme de 1946 é um filme belíssimo que conta a história do George Bale. Esse homem, ele vive numa pequena cidade, a Bedford Falls, e ele tem uma empresa, a família dele tem uma empresa, que é uma empresa que empresta dinheiro para as pessoas mais pobres da cidade. E eles também constroem casas. E esse homem, ele, cheio de sonhos, inclusive, ele abre mão de parte dos seus sonhos, né? Por causa de um chamado maior na vida dele. Essa cidade tinha um senhor, muito parecido com o conto de Natal, né? Daquele homem carrancudo, daquele homem extremamente ganancioso, daquele homem que quer acumular riquezas e riquezas, que é o Sr. Potter. Então é um antagonista da história, é o Sr. Potter. Mas George Bale é um homem bondoso, é um homem sonhador, é um homem que passa a sua vida inteira abrindo mão de suas próprias ambições, dos seus próprios sonhos, para ajudar a família, para ajudar a comunidade daquela cidade. E num dia de véspera de Natal, quando o seu tio ia levar uma soma de dinheiro para depositar, que seria muito importante para a empresa, ele perde aquele dinheiro. E ele ia trazer um grande infortúnio para o Bale, assim como também para a sua empresa, porque afinal de contas ele não ia poder honrar os seus compromissos, e ele podia inclusive ser preso e a empresa falir. E quando ele pega-se pensando sobre a sua vida, ele chega à conclusão de que a vida dele foi um fracasso. Ele chega à conclusão de que tirar a sua própria vida seria a saída. Ele acha que a cidade seria melhor se ele mesmo não existisse. Então ele... Cadê Igor? Tá... Problema aí, né? Ele chega... Já vai ajeitar aí. Ele chega numa ponte, lá na cidade. Inclusive estava nevando nesse dia. Ele chega nessa ponte e ele pensa em se jogar. E aí o interessante é que nesse momento aparece um anjo na vida dele, o Clarence. E esse anjo, ele confronta o George Bale. Esse anjo, ele então leva o George Bale a um mundo possível de existir sem a existência do George Bale. É mais ou menos assim: George Bale, eu vou levar você para conhecer a cidade agora, levando em consideração que você não nasceu. Se você não tivesse existido na vida dessa cidade, como ela estaria? E aí é bem interessante isso, né? Alguns fatos da vida do George é bem interessante. Quando ele era criança e eles estavam brincando com os seus irmãos e amigos na beira de um lago congelado, o seu irmão cai nesse lago congelado. E o George Bale então pula, não pensa duas vezes, ele pula naquele lago, ele salva o irmão dele, mas ele perde ele fica surdo de um dos ouvidos. E esse irmão dele, quando cresce e serve à guerra, esse irmão dele, o Harry, ele é condecorado porque ele salva centenas de soldados. Desde jovem, ele sonhava, na verdade, em viajar o mundo, em construir grandes edifícios. E no dia que ele está se preparando para ir embora daquela cidade, para entrar na universidade, para conquistar os seus sonhos, o pai de George Bale morre. E George Bale, então, ele abre mão
todos os seus sonhos, para continuar na cidade, cuidando da cidade e da sua família. Veja, quando Jorge Bale consegue enxergar a cidade de uma maneira que se ele não existisse, ela estaria sob uma má influência. Ele vê aquela cidade sem uma sua influência, um lugar sombrio, um lugar sem esperança. Então ele começa a perceber que a sua vida, longe de ser um fracasso, foi o maior presente que ele poderia ter dado a todos que o cercavam. A vida dele valeu a pena. Cada ato de generosidade, cada sacrifício, cada gesto de amor do Jorge Bale impactou aquela cidade, impactou vidas de uma forma que não se pode medir. E o Jorge Bale descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas coisas que ele possuía, mas no impacto da vida dele causou na vida daquela cidade, daquelas pessoas. E essa história, ela nos faz pensar o que é que realmente tem valor, o que faz a nossa vida ser importante. E a lição desse filme é clara, nos ensina que o verdadeiro tesouro não está naquilo que nós acumulamos, mas no que nós investimos na vida dos outros, e no nosso caso, naquilo que nós investimos na obra de Deus também. Hoje, olhando para a história que nós vamos ler aqui, inclusive o pastor leu um dos versos, que é a história do rei Davi, nós vamos entender e vamos perceber o porquê nós devemos contribuir para a obra do Senhor. Davi, o homem mais rico e poderoso da sua época, do seu povo, ele entendeu que a sua riqueza, ele entendeu que o seu poder só faziam sentido quando usados para algo maior do que ele. Na nossa quarta mensagem da série A Boa Notícia, nós já falamos 3. A Boa Notícia, verdade sobre o Evangelho. A primeira mensagem foi: o Evangelho liberta. A segunda, o Evangelho transforma. A terceira, o Evangelho que serve. E hoje nós vamos trazer a mensagem: o Evangelho que desapega. Porque devemos contribuir com a obra do Senhor. É complicado a gente falar de temas como esse, mas eu estava pensando ali, eu estou aqui na igreja, eu comecei a vir para cá em novembro de 2023. Foram mais de, eu acho que uns 60 sermões. Quase 2 anos. Vai ser a primeira vez que a gente vai falar nesse tema. Então tá bom, né? Se alguém está aqui pela primeira vez, né, e vai logo ouvir um tema como esse, vai achar que a gente é umas igrejas por aí, né, pastor, que só fala de dinheiro. Mas não é. Eu estou aqui há 2 anos, quase 2 anos, e é a primeira vez que a gente vai tocar nesse tema. Porque é complicado, né? Porque, infelizmente, muitos pastores têm explorado esse tema para enganar as pessoas, para tirar dinheiro das pessoas de uma maneira que não é uma maneira bíblica. Mas o fato de alguns usarem esse tema de maneira errada não pode nos furtar de falar sobre ele da maneira correta. E nós vamos falar sobre isso essa noite. Está lá em 1 Crônicas, nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 29, Crônicas 29, capítulo 1, 29, a partir do verso 1, na verdade, vamos ler até o verso 6, por enquanto. Então abram aí, meus irmãos. Dá para colocar o texto aí, de Crônicas? Também não? Porque tem um problema na internet ali, mas chega. Então abre aí 1 Crônicas 29, diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 1. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas, e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para o templo de meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro de Ufi, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel,
Os capitães de 1000 e os de 100, e até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas, vamos ler até o 9, as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Como o pastor já orou, né? Então vamos dar continuidade. Meus queridos, o contexto desse livro, Crônicas, foi escrito pós-exílio da Babilônia. A gente está falando aí 540, 538 antes de Cristo, tá? Então é um livro escrito pós-exílio, depois de muito tempo que passou todos esses fatos aqui. E a ideia de escrever esse livro, de que o povo tenha acesso a essas informações, veja, a gente está falando de um período em que haverá uma reconstrução da cidade, uma reconstrução do templo, mais ou menos naquele período de Esdras. Então, a ideia aqui é fazer aquele povo lembrar da sua própria história, e também para que eles se sintam motivados a reerguer a cidade. Então, de uma maneira prática, seria uma maneira de orientar a restauração do reino, durante os primeiros anos do período pós-exílio, né? Então, é mais ou menos isso aí. E aqui a gente vai ver que esse texto que nós lemos é Davi arrecadando fundos para construir o templo, que não seria ele quem ia construir, seria o seu filho Salomão. Então, é essa passagem, quando Davi está reunido, e é importante perceber isso, não com o povo, tá? Davi está reunido com os líderes, aqui não é o povo em si, mas são os líderes. E à luz desse texto, a gente vai responder a seguinte pergunta: por que devemos desapegar e contribuir? Por que devemos desapegar e contribuir? Primeiro, porque a obra é do Senhor. Porque a obra é do Senhor. Verso 29, 1. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Meus queridos, nós deveríamos enxergar como um privilégio, um grande privilégio para nós, contribuir com a obra do Senhor. Não é de qualquer obra que estamos falando. Você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, contar com pessoas tão limitadas, tão frágeis e inconstantes como eu e você. Mas Ele conta comigo e com você. É isso mesmo. A obra é dele. E eu não me estou referindo aqui a apenas uma construção. No contexto é uma construção, é um tempo específico, né? Não estou falando de uma construção. Eu estou falando de uma obra maior do que apenas uma construção. E pode ser sim uma construção. Eu estou falando da expansão do reino de Deus, da expansão do Evangelho, que pode incluir uma construção também, é claro, da propagação do Evangelho. Porque o reino de Deus avança na medida que os corações são transformados, corações se rendem a Ele pelo poder do Evangelho. E Deus escolheu pessoas frágeis como nós, escolheu um povo para si, com essa missão de levar essa mensagem. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, esse é o nosso fim, adorar a Deus e proclamar o Evangelho. Esses somos nós somos a igreja de Deus é o povo de Deus, mas também é uma instituição. Então, a igreja é organismo, que é gente, que é povo, é vivo, mas também é a organização. Nós não podemos negar esses dois aspectos da igreja do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque igreja somos nós, é claro, mas a igreja também é instituição. A igreja é esse espaço físico também, onde nós precisamos de cadeiras confortáveis, nós precisamos de ar-condicionado, pagar a luz, pagar a internet, inclusive está dando problema hoje. Nós precisamos pagar funcionários, muitas vezes para manter o ambiente, pastores que são dignos do seu salário. Nós precisamos plantar outras igrejas, expandir o Evangelho. Nós precisamos impactar a cidade também com projetos sociais. Então, a obra da igreja hoje, atualmente, ela é muito maior do que simplesmente
construção de um templo. E é claro, digo simplesmente a minha perspectiva, mas para aquela era uma obra grandiosa e de fato é. Mas não é simplesmente construir um templo, como inclusive um já construiu o mesmo templo, né? A réplica, lá numa igreja aí. Não é somente isso. É plantar novas igrejas, é expandir o reino. E Deus não conta, meus queridos, com os que estão lá fora. Deus não conta com aqueles que não são o seu povo. Ele conta comigo, Ele conta com você. E não espere cair dinheiro do céu, que não vai cair. Não vai chover maná, não vai. Infelizmente não vai. Porque Ele quer que o povo dEle sustente a sua obra. E essa contribuição, como próprio podemos ver aqui no texto, ela é feita com generosidade. E ela é feita de forma voluntária. Veja como Davi pergunta ao povo, aos líderes ali no verso 5. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Generosidade, ela tem que partir de um coração generoso. E aí o verso 6 diz, então os chefes das famílias, os chefes das tribos, os capitães de 1000, de 100, até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. Esse princípio é mantido. Oh, aleluia, glória a Deus. Segundo Coríntios, vai nos dizer, cada um contribui segundo tiver colocado no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O princípio é o mesmo. Oferta voluntária, de coração alegre, em reconhecimento a tudo que Deus tem feito em nossas vidas. São princípios fundamentais que nós devemos levar em consideração. E Davi deixa claro outro princípio aqui. Ele vai dizer, eu faço isso porque eu amo o templo do seu Deus. Eu amo o templo do meu Deus, no verso 3. Quem ama a Deus, meus queridos, ama a sua obra. Davi diz, verso 3, e ainda porque amo o templo de meu Deus. Você ama a Deus de verdade? É inadmissível alguém dizer que ama a Deus e não ama a sua obra. E não se engaja na sua obra. Inadmissível. Não dê migalhas para Deus, meus queridos. Não dê migalhas do seu tempo. Não dê migalhas caso sobe. Não dê o resto a Deus. Não é isso que Ele merece. E a obra de Deus vai muito mais do que uma construção, como eu já falei. Ela avança através de missões. Ela avança através de plantação de novas igrejas, sustento de missionários, de projetos sociais. Sinta-se privilegiado, meu irmão. Não sinta um fardo, mas sinta privilegiado em ser chamado por Deus, o dono da obra, para que você seja partícipe nela, para que você ajude nela. Nós devemos desapegar e contribuir, porque a obra é do Senhor. Verso 10 diz, Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, o nosso Pai, de eternidade a eternidade. Nós devemos desapegar e contribuir, meus queridos, porque Deus é bom. Deus é bom. Davi inicia a sua oração, o verso 10 é o início da oração de Davi. Depois de ele receber as ofertas, ele então eleva a oração ao Senhor. Ele começa dizendo, o Senhor é bom, Deus é bom, bendito és tu, Senhor. Devemos contribuir, meus queridos, porque Deus é bom. Davi traz a sua memória, ele olha para as suas conquistas, ele olha para a sua vida, e apesar de tudo que ele passou, ele diz, Deus é bom. Se olharmos para as nossas vidas, meus queridos, apesar das nossas lutas, apesar das provações, eu tenho plena convicção que nós podemos chegar à mesma conclusão, Deus é bom. Faça um exercício comigo. Vamos trancar a nossa respiração por 5 segundos, vamos lá, já. Tem gente aí quase morrendo, né? Já vi gente passando mal. 5 segundinhos. 5 segundos, meus queridos. O que é que você fez para que esse ar existisse e você pudesse respirar? Qual foi o esforço que você fez para você ter esse ar? Qual foi o esforço que você fez para você poder sentir os sabores, os cheiros, poder ver? Qual foi o esforço que você fez? Nada. E sabe por que você tem tudo isso? Você pode desfrutar de tudo isso? Porque Deus é bom. Sabia que você podia ter morrido durante a noite, enquanto você dormia? Mas você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus é bom.
Muitas vezes a gente se revolta com Deus, porque a gente acha que ao confessarmos Jesus como Salvador, ao virmos para a igreja, ao ofertarmos, ao dizimarmos, então, Deus vai nos livrar de todas as tribulações. Isso é um equívoco, isso é um erro. Deus não vai nos livrar das tribulações, Ele não nos prometeu isso, Ele não vai nos livrar das estradas tortuosas da nossa vida, Ele não vai evitar que a doença bata a nossa porta, que o luto chegue na nossa família, que as dores da alma não alcancem a nossa existência. Ele não vai evitar isso. A promessa não foi que não passaríamos pelos vales, a promessa foi que não estaríamos sozinhos. E nisso nós podemos confiar, nisso nós podemos dizer que nós sabemos que no meio das angústias, no meio das tribulações, eu posso dizer: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Sabe por quê, meus queridos? Porque o melhor de Deus nós já temos. E o melhor de Deus é Ele mesmo. Então, quando estivermos passando pelos vales da nossa vida, nós não temeremos, porque Ele é o nosso pastor. Quando nós estivermos as noites mais escuras da nossa alma e o diabo sussurrar no nosso ouvido, coisas do tipo: onde está o teu Deus? Ele não disse que te ama. Você vai olhar na cara dele, se bem que não olha na cara do diabo, né? Mas você imagine, você vai dizer: meu amigo, meu inimigo, ele me ama de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer por mim quando eu era ainda o seu inimigo. Sabe por quê, diabo? Porque ele é bom. E ainda que eu lhe desse tudo que eu tenho, não seria suficiente para pagar tamanho sacrifício, tamanha bondade em minha vida. Deus é bom. Deus é bom, meus queridos. Apesar de tudo, Deus é bom. E a bondade maior de Deus foi demonstrada na cruz do Calvário. Devemos desapegar e contribuir para esta obra, porque ela é de Deus e porque Deus é bom. E não há desculpa. Você jovem, você adolescente, olhe para você. Você tem família, você tem um teto, você tem amigos, você estuda. Nem todo mundo tem isso. Veja como Deus é bom na sua vida. O que você tem feito em troca? Pastor, mas eu não tenho dinheiro, eu não trabalho. Tudo bem, mas ainda que você não tenha mesada, você tem seu tempo, você tem a sua vida. Você pode contribuir para esta obra de alguma maneira. Nós podemos contribuir não somente com dinheiro, embora estamos falando especificamente disso aqui, mas podemos contribuir com o nosso tempo, com aquilo que vocês jovens e adolescentes estão ao alcance de vocês, porque contribuir é uma forma de dizer assim: obrigado, obrigado, Senhor, obrigado por tudo, inclusive obrigado por me dar a chance de ter algo para dar, que seja dinheiro, que seja meu tempo, que seja minha vida, que seja a minha saúde. Deus nos dá a capacidade, meus queridos, de trabalhar, de ter um emprego, dar a nós de criatividade, inteligência. Quando a gente olhar para as nossas finanças, a primeira pergunta não é quanto preciso dar, mas o que posso devolver a Deus em gratidão por tudo que Ele já me deu. Não é quanto eu posso dar, mas é quanto eu posso devolver em gratidão por tudo que Ele já me deu. Eu desapego e contribuo porque a obra de Deus, porque Ele é bom e porque nada é meu. Nada é meu. Verso 11, Davi diz, seguindo a oração: Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo, e na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti, e nós só damos o que vem das Tuas mãos. Tudo é dEle, nada é nosso. Devemos contribuir, devemos desapegar, porque nada é nosso. Nosso problema maior, meus queridos, e é um problema inato do ser humano, é que a gente quer o mérito para nós. Eu posso, eu tenho, eu conquisto, é meu. A grande verdade é que
Davi está dizendo, esse grande rei, de muitas conquistas, de muitas batalhas e vitórias, de grandes riquezas, ele diz: nada é meu, eu não possuo nada, eu não sou proprietário de nada, nós não somos proprietários de nada, nós somos mordomos. Mordomo era um escravo que o senhor pegava, esse escravo, né? Era geralmente um escravo de confiança. Então, ele gerenciava todos os bens do senhor. E esse escravo, ele tinha a obrigação de administrar tudo com honestidade, com sinceridade, mas, sobretudo, ele prestava contas periodicamente ao seu senhor. Você gerou sua própria vida? Não. Você criou suas próprias vocações? De onde vem a sua habilidade de fazer o que você sabe fazer muito bem? De Ranieri, de vender muito bem, de Rutinho também, de ser um grande empresário, Zé Pedro também ser um grande... De onde vem essas habilidades? De Milane, hoje, inclusive ontem estivemos lá na casa de Eric, né, e vimos o projeto maravilhoso lá do teto. A primeira coisa que Erika disse, foi Milane, viu? Né? Bacana. De onde veio? O que foi que você fez para ter esses dons? Essas vocações? O que? Você não determinou nada, você não determina nada, o local que você nasce, a família que você nasce, você não tem domínio nenhum sobre o que vai acontecer já na sua vida, você não tem poder sobre a morte. Estes somos nós, inteiramente nas mãos de Deus, homens frágeis, absolutamente dependentes do Senhor, e Deus diz: vem ser meu mordomo. Que privilégio, meus irmãos. Não é ser mordomo de um grande fazendeiro, não é ser mordomo de um grande empresário, é ser mordomo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que está acima de todos. É ser administrador dos bens do Todo-Poderoso. Isso é um privilégio para nós. É um privilégio e não um fardo. Mas esse privilégio traz responsabilidades. Porque se somos administradores, nós devemos usar os bens de acordo não com aquilo que a gente deseja, mas de acordo com a vontade do dono. Não de acordo com os nossos caprichos e desejos. Porque, inclusive, há uma demonstração lá em Tiago, diz assim, Tiago 4:2, pedem e não recebem, sabe por quê? Porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Às vezes Deus não nos dá, porque a nossa intenção é o ter para esbanjar em nossos prazeres. Será que Deus não tem nos dado justamente por isso? Porque a nossa motivação é essa, é uma motivação egoísta. Claro, meus queridos, que o nosso salário, ele deve sim suprir as nossas necessidades imediatas e da nossa família, mas não é somente isso. Não é somente isso. Lá em Efésios, Paulo vai dizer no capítulo 4:28, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não é só para mim, não é meu. Nós somos abençoados para ser bênçãos. Nós somos abençoados para transbordar, e esse transbordo alcance outras vidas. Davi conquistou riquezas, guerras, mas ele disse: nada é meu. E tudo que eu conquistei foi porque Deus me deu. Ele me deu e Ele vai exigir prestação de contas. E não cumprir com o nosso dever de mordomos é sermos infiéis. Quem não devolve uma parte daquilo que é de Deus a ele é infiel. Está cometendo sim um delito de infidelidade a Deus. Porque não é seu, é de Deus. E Ele quer que você devolva apenas um pouco. E se Ele exigisse tudo, ainda seria pouco, pelo que Ele fez por nós. A verdade é que nem a sua vida, nem a minha pertence a nós mesmos. 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nem a nossa vida é nossa mais, a nossa vida é de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, escravos do pecado, vivendo a vida para nosso próprio deleite. Não havia nada em nós que fosse digno de chamar a atenção de Deus, que fosse digno do seu amor. Mesmo assim Ele nos amou, meus queridos, mesmo assim Ele nos comprou com o seu sangue precioso. Agora somos propriedade exclusiva dEle. Antes escravos de nós mesmos, agora escravos de Deus, servos de Deus. Deus é o dono do nosso dinheiro, Deus é o dono dos nossos talentos, Deus é o dono do nosso sucesso, da nossa vida. E nós somos apenas administradores, porque tudo é um presente de Deus em nossas vidas, porque não merecemos. Então, contribuir não é dar algo que nos pertence,
é devolver uma parte do que Ele já nos deu. É devolver. Eu desapego e contribuo, porque a obra é de Deus. A obra é de Deus. Eu desapego e contribuo, porque Deus é bom. Eu desapego e contribuo, porque tudo já é dele. E eu estou só devolvendo uma parte daquilo que já é dele. Eu, como um bom administrador. Por fim, meus queridos, eu desapego e contribuo, porque este mundo é passageiro. Olha o que é que diz o verso 15. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Meus queridos, eu costumo dizer isso aqui e vou repetir mais uma vez. Não se constrói casas no meio das pontes. Por quê? Porque a ponte é passagem. Quem é louco de construir casa no meio de ponte? E aqui, pegando essa ideia, nós construímos casas demais em meio das pontes. Nós estamos enraizando demais a nossa vida neste mundo. Esse mundo é apenas uma ponte. Davi diz, eu sou só estrangeiro, eu sou peregrino aqui, eu estou aqui só de passagem. Eu não posso me enraizar demais, eu não posso colocar a minha esperança nas coisas deste mundo, nos meus bens materiais, no tamanho da minha conta, no meu sucesso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso concentrar nos esforços da minha vida simplesmente para acumular coisas dessa vida. Lá em Mateus 6, 19 e 20 vai dizer, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros aonde? No céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. O Evangelho, meus queridos, nos faz desapegar deste mundo. O Evangelho nos faz desapegar das coisas materiais deste mundo. Nós não amamos as coisas mais do que as pessoas. Nós não amamos as coisas mais do que a obra do Senhor. Nós não amamos as coisas mais do que o próprio Senhor. Infelizmente tem muita gente que ama. Infelizmente. O Evangelho, ele nos faz entender que nós estamos aqui só de passagem. E a nossa estadia nesse mundo deve ser marcada não pelo tamanho da nossa conta, mas pelo tamanho da nossa generosidade, pelo tamanho da nossa consciência de sermos mordomos de Deus, da perspectiva de que aquilo que eu tenho não é só meu, mas é sobretudo, deve ser usado para a obra do Senhor, para fazer o bem aos outros. Nós devemos desapegar, meus queridos, e contribuir, porque a obra é de Deus, porque Deus é bom, porque tudo é dele, porque esse mundo, ele é passageiro. E alguns podem dizer, mas pastor, na nova aliança, não fala muito sobre isso. Olha, eu não estou falando sobre, nem entrei no mérito aqui da questão de dízimo, tá? A gente está falando de contribuição de forma geral. Mas, olhando para a nova aliança, eu diria que a nossa responsabilidade, ela é maior ainda. Ela aumentou drasticamente. Olha esse trecho de Pedro, 1 Pedro 1,17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Romanos 8, 31, 32. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus queridos, se esses textos, eles não mexem com você, se esses textos, eles não mexem com o seu bolso, nada vai mexer. Se esses textos não lhe constrangem, de uma maneira que gere em você um movimento de generosidade, de gratidão a Deus pelo que Ele fez, nada vai fazer. Você pode até não concordar, e podemos até discutir a questão do dízimo, e não vamos discutir aqui. Você pode até procurar argumentos bíblicos, mas uma coisa você não vai achar na Bíblia. É a licença para você não contribuir com a obra. Isso você não vai achar na Bíblia. Jamais você vai achar um argumento para dizer, eu não tenho obrigação de contribuir com a obra do Senhor. Tanto é que a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, no seu artigo 14, ela diz assim, são deveres dos membros da Igreja Presbiteriana, conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, sustentar a Igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. Você que é membro dessa igreja,
Você que esteve aqui à frente, né? Você que disse sim a tudo aquilo que o pastor perguntou. Você tem a obrigação de sustentar essa obra. Não só moralmente, mas também financeiramente. Cumpra a sua promessa, meu irmão, minha irmã. Você prometeu aqui. É o que Deus espera de você. Todos nós temos a obrigação de, diante de Deus, sustentar a sua obra. Mas eu pergunto para ti, o que é que tem prioridade no seu orçamento? O que é que você pensa logo em fazer quando o dinheiro chega na conta? Comprar coisas para si, é encher os seus guarda-roupas, os seus armários. Muitas vezes coisas desnecessárias. Ou é investir na obra do Senhor. Você tem apoiado a obra do Senhor, você tem participado dos programas da igreja, dos programas sociais, você tem contribuído mensalmente. E lembre que a contribuição, ela parte de uma maturidade espiritual. Porque é uma maturidade espiritual que expressa confiança em Deus. Porque aquilo que eu estou devolvendo a Deus, eu estou dizendo, Deus, eu sei que isso não vai me faltar. Porque eu estou devolvendo ao Deus que é o provedor da minha vida. E que não vai me deixar faltar. Porque Ele me ajudou até agora. Então é um ato de fé e generosidade e também de gratidão. E quanto mais, meus queridos, nós nos desapegarmos dos bens materiais, das coisas deste mundo, mais fácil vai ficar a gente desejar o céu. Mais fácil vai. Menos dor nós teremos quando perdermos alguma coisa deste mundo. Quanto menos raízes profundas tivermos aqui, menos sofreremos. Porque boa parte dos nossos sofrimentos, pode ver se não envolve essas questões materiais, deste mundo. Precisamos desapegar. Adolescente, jovem, como você tem usado o seu tempo, como você tem usado o seu talento para contribuir com a obra do Senhor? Eu tive o privilégio de conhecer um grupo de adolescentes lá no Colégio da Luz. Eu tive na segunda, para a gente conversar na terça, sobre a doação que eles fizeram para nós, e nós agradecemos demais o pessoal do colégio que doou para a gente muitos alimentos. E eu descobri que tinha um grupo lá que se reúne na segunda e na sexta de jovens, de adolescentes, na hora do intervalo, todos crentes. Eles se reúnem num lugar, cantam, partilham uma palavra. E aí decidi visitá-los na sexta. Cheguei lá de surpresa, os conheci. Que maravilha, meus irmãos. Aqueles jovens, Primeiro interessante, como o colégio é aberto a isso, Bem interessante, eu elogiei a iniciativa. Mas esses jovens que poderiam estar no intervalo da segunda e sexta, fazendo qualquer coisa, se divertindo, estão ali, fazendo um culto. Um culto. Que maravilha. Doando um pouco do seu tempo para contribuir com a obra do Senhor. Se você não tem dinheiro, você tem tempo, você tem sua vida, você tem sua saúde. Se você tem mesada, contribua com parte da sua mesada. Contribua. Para aqueles que não contribuíram, meus queridos, se você nunca contribuiu, comece com um valor pequeno. Comece com um hábito. Mas comece sobretudo com um coração generoso. E veja como Deus vai abençoar a sua vida, porque há promessa também. Há promessa para aqueles que são fiéis ao Senhor, também em suas ofertas e dízimos. Para aquele que contribui com peso. Se você tem dado, assim, com o coração triste, por obrigação, peça a Deus para transformar seu coração. Peça a Ele para que você veja que contribuir com a obra do Senhor é um privilégio. Não é um fardo, meus queridos. Deixa eu fazer essa pergunta para você. E ela serve para mim também, tá? Tudo que eu estou falando aqui serve para mim também. Mas eu gosto muito de falar direto para vocês. Como estariam as missões e o avanço do reino se todos os crentes do mundo contribuíssem como você contribui hoje? Já vi gente fazendo careta aí. Como estaria o avanço do reino se todos os crentes do mundo contribuíssem como você contribui? Será que a gente estava avançando muito ou a gente estava parado? No final do filme, e eu vou contar porque afinal de contas é 1945, 46. Não seja como eu que nunca assisti esse filme, Assiste, vale a pena, meus queridos. No final do filme, o George Bale, depois que ele viu como a cidade ficaria se ele não tivesse nascido, ele descobriu algo extraordinário. Ele descobriu que ele não era pobre. Ele não era fracassado. Na verdade, inclusive o irmão dele, quando chega lá no final do filme, chama ele, Estamos aqui na casa do homem mais rico da cidade. E ele era o homem mais rico da cidade. Rico em generosidade, rico em amor, rico em amizades.
Porque quando tudo parecia perdido e ele poderia ser preso, de fato os caras já estavam lá para ele ser preso, os amigos se fizeram amigos, a cidade se mobilizou, né? E no meio daquela crise ele percebeu que a verdadeira felicidade realmente não se compra, a verdadeira felicidade se doa, se dá. Mas não é isso que o Evangelho nos ensina? Não foi isso que Cristo, o Filho de Deus, abriu mão de suas riquezas celestiais para nos dar a vida eterna? Como diz Paulo em 2 Coríntios 8, 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. George Bale se fez pobre para que aquela comunidade fosse um lugar melhor. Mas Jesus foi infinitamente além, meus queridos. Davi, infinitamente além. Nosso Deus foi até a cruz. Nosso Deus se humilhou, Ele se fez pobre por causa de mim e de você, para que nós, pobres, miseráveis, pecadores, fôssemos enriquecidos pela sua graça, pelo seu perdão, pela vida eterna. E Ele não nos resgatou com ouro e prata, como nós lemos lá em 1 Pedro, mas com seu sangue precioso. Não foi de graça, custou um alto preço. E diante de tamanha generosidade do nosso Salvador, e diante de tamanho sacrifício e humilhação do nosso Redentor, a pergunta não é quanto eu sou obrigado a dar, não é essa, mas como posso usar o que eu tenho e o que sou para o reino de Deus, para a obra do Senhor, porque a obra é dele, porque Deus é bom, porque tudo é dele, porque estamos aqui só de passagem. Davi e os seus líderes entenderam isso, e o texto diz que eles contribuíram com alegria, porque eles entenderam que tudo vem do Senhor. Quando nós ofertamos, meus queridos, com gratidão, nós não estamos apenas sustentando a obra da igreja, mas nós estamos expressando a nossa fé. Como o pastor falou aqui, estamos adorando também a Deus com o nosso coração. E nós temos o privilégio de participar da história que Deus está escrevendo aqui em Guarabira, em Alagoinha, em Araçagi, em Areia, que foi filha daqui, em Bananeiras, que foi filha daqui. Portanto, meu irmão, minha irmã, realmente a felicidade não se compra, mas ela se encontra quando nós doamos a Deus e ao próximo. Ela se encontra. Que o nosso coração seja como o do rei Davi, que disse: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos nós te damos. Hoje Deus nos convida a olhar para as nossas mãos e perguntar aquela mesma pergunta que eu fiz no início: o que eu tenho feito com o que Deus me deu? O que você tem feito com o que Deus te deu? Teu tempo, teus dons, tuas vocações, teu sucesso, tua oportunidade, o teu dinheiro, porque tudo pertence a Ele. A tua vida pertence a Ele. E o maior presente que podemos devolver é um coração realmente disponível para Deus, para participar desta obra que é dele. Um coração generoso e consciente de que sem Ele nada somos, de que sem Ele nada podemos fazer e de que tudo é dele. Vamos ficar de pé, meus queridos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho.
Tu és bom, Senhor. Tu és bondoso demais com nossas vidas. O fôlego que temos, tudo que temos, Senhor, são obra das Tuas mãos. Obrigado, Pai, por Tua bondade maior, por Teu ato maior de demonstração de bondade e amor, revelados na cruz, do Deus que se fez gente, do Deus que se humilhou, se tornando gente, limitado às leis que Ele próprio criou, por mim e por você. Que resposta daríamos a um Deus que tudo fez por nós, sem nós merecermos? Se não for doar a nossa vida, se não for devolver um pouco daquilo que Ele tem nos dado todos os dias, para a sua obra, para que o seu reino avance, para que a sua igreja cada dia mais cresça, que o Senhor possa mudar os nossos corações a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ser convencido dessas verdades. Nos converte por inteiro, converte o nosso bolso, porque muitas vezes nós temos resistência a converter o nosso bolso, mas converte o nosso bolso também, porque tudo é Teu, Senhor, tudo é Teu. Nos ajuda a entender que é um privilégio participarmos da Tua obra, que é grandiosa. O Senhor é bom, Senhor, nada é nosso, estamos aqui só de passagem, esse mundo passará, Senhor, e um dia nós o veremos face a face, e um dia não precisaremos mais doar as nossas finanças para Ti, porque tudo já estará consumado. Mas até aquele dia, Senhor, o Senhor espera de nós um coração generoso, voluntário e alegre, contribuindo com a Tua obra para a Tua glória, Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Eu cantarei. Vamos encerrar louvando. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo Tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos aqui como povo Teu, Senhor, chamados para participarmos dessa grandiosa obra Tua, que é o avanço do Teu reino neste lugar, Senhor. O Senhor conta conosco, apesar de nós, das nossas fraquezas, fragilidades. O Senhor conta conosco, Senhor. O Senhor não conta com os anjos. O Senhor bem que poderia contar, mas o Senhor escolheu contar conosco, que possamos sentir privilegiados com isso. Fazemos a nossa parte, apesar da nossa fraqueza, apesar, Senhor, de muitas vezes andarmos quase que carregados, mas que o Senhor nos ajuda, Senhor, não nos deixa parar, porque Tua obra não pode parar e ela não para, porque o Senhor é o dono dela. Então nos ajuda a contribuir com ela, ó Pai, que o Senhor possa ter recebido esse culto, que a Tua palavra possa ter encontrado guarida nos nossos corações, Senhor, e saímos daqui, Senhor, não apenas com conhecimento a mais, mas com a decisão no nosso coração. Eu quero contribuir mais com a obra do Senhor, eu quero doar mais de mim, do meu tempo, dos meus bens, para que o reino do Senhor avance nessa terra. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.